pessoal, boa tarde a todos, espero que todos estejam muito bem. Pessoal, estamos começando aqui o nosso quarto Bluecast, é um prazer estar falando com vocês. Hoje a gente está aqui com o Fabiano, nosso gerente aí da loja de Araçatuba. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Thiago, é um prazer estar aqui. Prazer ter você aqui, fica à vontade aí. Pessoal, hoje a gente vai falar bastante sobre liderança, né, sobre o nosso dia a dia, né, que eu acho que é o que a gente mais faz dentro hoje do grupo do BRG. E hoje a gente está trazendo o Fabiano, que é um cara que já tem bastante tempo de BRG, muito tempo de casa, é um cara que já passou por muitos altos e baixos, né, que já tem uma história gigante para contar, tanto profissional quanto pessoal também. É um cara que é um exemplo para muitos dos nossos colaboradores, né, de base. Eu tenho certeza que hoje você é um cara que as pessoas olham e reconhecem e valorizam, né? Acho que isso é muito legal. Até por isso que você é um dos caras que foi convidado aqui para participar, né? E indo muito além da tua equipe, né? Da tua equipe de Araçatuba. O Fabiano hoje é gerente de Araçatuba, né? Gerente pleno, caminhando para ser um gerente sênior, né? Mas é um cara que tem essa liderança não só com o time dele, né, mas também com outros times que te enxergam aí como um exemplo, tá? Então, bem-vindo. Obrigado. Prazer tá te recebendo, prazer ter você aqui, muito feliz de ter você aqui. Eu também estou muito feliz, Thiago. Eu, quando recebi aí o convite, fiquei bem animado, aquele frio na barriga, mas aquele frio na barriga gostoso. E estou bem feliz de estar aqui também com vocês. Vamos em frente. Muito legal. Fabiano, queria que você trouxesse um pouquinho aqui, vamos começar a sua conversa. Eu vou falar brevemente aqui, rapidamente, do teu contexto. O Fabiano é um cara que era líder dentro de uma grande varejista no Brasil, né? Uma das maiores varejistas do Brasil, uma loja de departamento, né? Liderava um time grande, uma metragem grande de loja, né? E quando ele veio, né, para o BRG, claro que teve um processo de adaptação, um processo de entendimento, um processo de cultura, né? E aí eu queria começar ouvindo de você como é que foi essa transição, né? Como é que foi chegar no BRG, e você é um cara hoje que vê muita coisa dentro do BRG, né? Como era, como está, para onde a gente quer ir. Então, traz um pouco, né, da tua visão de como que é hoje chegar num cargo de liderança, atuar como gerente dentro do BRG, dentro de uma loja que hoje é muito representativa, né? Um cara que chegou como júnior, hoje já um pleno, caminhando para ser um sênior. Como é que foi essa adaptação, como é que foi esse entendimento de BRG? Eu acho que o que mais me impactou, a grande diferença ali foi a questão dos indicadores e a diferença entre o atendimento free, né, que eu vinha do atendimento que era muito ali a questão da organização de loja, abastecimento, para um coisa mais operacional, para um atendimento personalizado, né? E isso inicialmente eu acho que foi o que mais impactou, mas de uma forma positiva, né? E por mais que eu já tinha tido outras experiências ali, eu vim totalmente aberto a aprender, né? Falei, não, aqui eu estou começando do zero, por mais que seja óbvio, eu vou perguntar, eu vou reforçar, mas eu acho que a questão de indicadores e do atendimento, a diferença entre o atendimento free e o personalizado, inicialmente foi o que mais impactou. Até eu mesmo, na hora de fazer meus atendimentos, eram alguns atendimentos mais travados, né? Sem saber agora o que eu faço, né? E isso foi desenvolvendo aí com o tempo. Cara, eu me lembro de um ponto que a gente conversou lá nos seus primórdios, né? Quando você entrou, você falando isso. Você falou assim para mim, nossa, quanto que a Renner deixa de dinheiro na mesa por não fazer atendimento, Sim. por não olhar para atendimento, Sim. né? E o primeiro ponto que ele começa a falar é sobre atendimento, sobre KPI, sobre indicador, né?
E indo mais específico, como que foi isso? Foi fácil, Fabiano? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi? Né? Porque muitas vezes a gente talvez tenha medo do cliente ou talvez não consiga enxergar o cliente como de fato um cliente, né? Porque talvez pelo volume de clientes a gente, né, tem aquela cabeça de que sempre vai ter um outro cliente, a gente acaba não olhando para aquele cliente como o último, né? Sim, e eu acho que você talvez tenha conseguido adquirir isso, né? Como que foi isso, cara? Porque eu queria entender melhor esse ponto. Não foi fácil, porque realmente o giro do cliente lá era muito maior e o tempo para fazer o atendimento era menor. Então eu mesmo quando cheguei na empresa, eu ainda estava muito ligado na operação da loja, né? Entregar uma loja preparada e muitas vezes falhava. E repetindo ali, vários dos meus atendimentos dava aquele frio na barriga, porque eu não tinha realmente o costume, né? Eu tinha ali a questão da liderança, eu tinha muita confiança referente a isso, a gestão de equipe, mas na hora que falava ali do atendimento personalizado, dava aquele pé atrás. Então eu ficava com muito isso na cabeça, falava, como que eu vou cobrar a minha equipe, sendo que eu preciso dar o exemplo e eu não estou conseguindo desenvolver isso em mim. Então assim, você tinha essa percepção que o teu atendimento não era um atendimento naquele momento exemplar. Não era, realmente não era, e isso ficava muito claro para mim, né? Eu lembro, você tá puxando aí algumas coisas na memória, bem dizer, meu primeiro atendimento foi em Ourinhos, o Tadashi era o gerente lá, eu fiz uma venda, lembro até hoje, de R$459, e você, é o primeiro de muitos, tal, né? E ali, assim, eu vi o quanto, comecei já a enxergar o quanto que era importante esse atendimento personalizado, né? E era notável a diferença e a dificuldade que eu tinha, não só porque eu estava chegando na empresa, que naquele momento você estava ali também, né? Estava recém-chegado, então bate essa ansiedade, mas mesmo que não tivesse esse cenário com você lá, observando, dava aquele frio na barriga, essa ansiedade, porque é um atendimento totalmente diferente, né? A gente precisa iniciar e finalizar, né? E lá essa diferença é gritante, porque se o cliente, tô dando uma olhada, ok, se precisar, meu nome é fulano, e ali eu continuava a minha operação até ver se esse cliente ia precisar novamente. Se não, o cliente fazia o seu autoatendimento e ia direto pro caixa. E qual que é o diferencial que você enxerga hoje, assim, Fabiano? Porque, olhando agora para um caso mais recente, né? Uma das últimas vezes que a gente esteve junto, a gente estava em frente à loja, fazendo ali um checklist, conversando sobre a loja, conversando sobre o momento do negócio, né? E passou um cliente e falou, tô indo lá, hein, vou comprar um perfume. O cara te reconheceu, né? Ele sabia quem você era, ele estava ali por você, né? Ele foi te cumprimentar não porque ele era seu amigo, não, mas porque ele te conheceu via Polo Air, porque provavelmente ele ficou muito encantado ali com a forma como você tratou ele. Você deve estar se lembrando disso. Sim, lembro. E ele realmente entrou e levou o perfume com as meninas. Qual que é o seu sentimento quando você tem isso e o quanto que você demorou para construir isso e o quanto que é satisfatório, no seu ponto de vista, um caso como esse, assim? Porque eu acho que esse talvez seja o grande case, né, para um gestor, né, conseguir esse reconhecimento, né, ser visto como um gerente mesmo, como aquele cara que está ali, que resolve, né, que serve, né, porque liderança é isso, né, é o servir, né, e às vezes a gente tem talvez dificuldade, né, de entender o que é esse servir, né, então naquele momento ali ficou muito evidente para mim que a tua liderança é uma liderança de servir, né, e de encantamento. Como é que é isso para você? Qual que é o sentimento que você teve ali naquele momento? Para mim, assim, é extremamente gratificante, né? Foi um cliente que você acabou presenciando. Tem vários outros casos e todas as vezes que volta um cliente, né, ou seja comigo ou com alguém da equipe, dá essa sensação de esse é o segredo do negócio, a gente está no caminho certo. Esse é a chave. Essa é a chave.
Porque assim, eu falo muito, né? Lógico, nossos produtos não é inquestionável a qualidade. Mas temos sim concorrentes, né? Que tem ali algo similar, algo que consiga ali chegar próximo a nós. Mas o atendimento ele tem que ser diferenciado. Porque se o cliente encontrar um atendimento, o produto próximo ou similar ao que nós temos, mas ele encontrar o atendimento diferenciado, ele com certeza ele vai estar retornando à nossa loja. E isso com certeza absoluta. Isso é um ponto importante, porque eu acho que nós temos uma coisa aqui, Fabiano, falando de Araçatuba. Araçatuba, eu acho que é uma das lojas que tem uma clientela mais fidelizada. Né? Se a gente pegar um número de lojas, qual é a loja que tem a clientela mais fidelizada? Araçatuba, com certeza, é uma dessas lojas, né? Pelo histórico muito positivo ali da operação. Então isso é uma coisa que é muito viva dentro do dia a dia, né? A valorização do cliente. Como que é trazer isso para a equipe? Como que você traz isso para a sua equipe no dia a dia? Como é que você... Porque, pelo que eu entendi, primeiro foi um processo de entendimento, né? Individual, teu. Sim. Então, entendi o quanto que é importante fazer esse trabalho. E aí você se convenceu. Agora a pergunta é, como é que você, falando com outros, né, com outros líderes que nos escutam, ou com até colaboradores que querem se tornar líderes, como trazer isso para a equipe? Como você traz isso no seu dia a dia para a sua equipe, para que a tua equipe consiga seguir o seu exemplo e ter o seu entendimento de servidão ao cliente? É como você disse, o primeiro de tudo precisa ser o exemplo. Então, para eu direcionar, realizar uma cobrança, passar um feedback, eles precisam enxergar que eu estou fazendo esse trabalho. Então, assim, é uma liderança muito voltada para exemplo, né? Então, eu procuro dar o exemplo para ter meus seguidores ali, que seria minha equipe. Mas eu passo a enxergar isso, acredito eu, aí, que desde a entrevista. Desde o início ali, eu tento ter essa visão no processo seletivo, você já começa a enxergar o que você está contratando, quem você está contratando, o DNA de... Às vezes acontece sim de cometer erros, mas o intuito, desde a contratação, é para ver se encaixa dentro da nossa cultura, dentro da nossa loja, com outras pessoas que já estão ali dentro. E daí já é o primeiro passo ali para a gente ter uma equipe tão consolidada como você falou. Acho que vem da contratação. Essa questão, o perfil precisa ser muito bem analisado, e eu trouxe até algumas vezes que eu levo minha equipe na entrevista comigo. Fantástico. Eu levo, assim, todos eles participam. Então, quando você vai fazer uma entrevista, você sempre leva alguém para te acompanhar. Eu sempre escolho alguém e a gente... Seja uma pessoa da venda, uma pessoa do caixa... Independente, Legal. né? Anteriormente, costumava levar líderes, mas aí depois eu falei, não, acho que é uma galera que vai conviver com eles e eles vão me dar uma dica, vão ter uma visão. Então, eu costumo sempre estar levando algum colaborador ali, e depois da entrevista a gente dá uma pausa e a gente começa a trocar. Então, assim, eu escuto muito da minha equipe e eu acredito que nesse momento é um momento que eu consigo desenvolver, né? E ao mesmo tempo eles conseguem ampliar a minha visão ali no momento da entrevista, né? Não, fantástico. Acho que é uma super dica de ouro, assim, porque são pessoas que vão conviver juntas, né? Sim. Sim. E às vezes você está olhando para aspectos profissionais e o colaborador que participa com você, ele acaba olhando para talvez aspectos comportamentais, exatamente, né? Que é o cara que ele vai conviver junto, né? E além disso, assim, Thiago, óbvio, a gente faz uma análise ali de currículo, mas ao mesmo tempo eu analiso o momento, né? O currículo é o que passou, mas é o momento. Acho que desde um sorriso, de um gesto, né? A energia na hora da entrevista, isso daí conta muito. Conta muito. Conta muito. Então o processo começa daí. E assim,
hoje nós não temos mais o teste em loja, né? Onde Sim. você tinha talvez mais tempo para analisar esses aspectos comportamentais, né? Técnicos e etc. Né? Então, eu acho que essa é uma baita dica, né, para quem atua com processo seletivo, né, seja gerente, subgerente, coordenador, sempre trazer alguém junto. Né? Sim, sim. E aí, Fabiano, falando assim de ferramentas, né, hoje a gente tem várias ferramentas de gestão de pessoas dentro do nosso negócio, né? Feedback, avaliação de desempenho, PDCA, nós temos várias ferramentas que auxiliam na gestão do dia a dia, na rotina diária, né? Eu acho que você é um cara que faz muito bom uso disso, né? Você fala muito de feedback minuto, você fala muito de feedback estruturado, olhando o conteúdo das suas avaliações de experiência, desempenho, são sempre conteúdos muito ricos, né? Que fogem só do quantitativo, que traz muito qualitativo, né? Então, unindo teoria com prática, né? Como que você usa essas ferramentas, né? E qual que é a cultura na liderança do Fabiano com relação a essas ferramentas de gestão, né? Como que você enxerga essas ferramentas e para quem nos escuta, o quanto que você recomenda a utilização dessas ferramentas, né, para o líder que nos escuta no seu dia a dia de trabalho, assim? Assim, eu inicio falando sobre esse assunto muito direto. Tirando essas ferramentas, eu vou estar dando tiro no escuro. Né? É ali que eu tenho toda a base, que eu consigo fazer toda uma análise da minha equipe através dessas ferramentas. Né? Então, e é algo que eu tento passar muito para as outras lideranças da loja, a questão de feedback minuto, feedback semanal, feedback mensal. A gente não mexe, por exemplo, algo que eu converso muito ali com a subgerente, a gente não faz nenhuma movimentação de produto na loja antes de olhar os números. Sensacional. Né? Às vezes eu estou tirando... Então, se você vai fazer uma movimentação de VM na loja, eu vou tirar esse produto da parede, vou levar esse produto para o solo, você vai lá, antes de fazer esse movimento, você analisa o desempenho daquele produto. Porque às vezes eu posso estar tirando um produto que está num ponto focal, que está performando super bem, e colocando ali ele um pouco mais escondido, tiro do ponto focal e eu quebrei a venda dele que estava vindo bem. Então, antes da gente fazer qualquer movimentação de VM na loja, a gente está falando dos relatórios ali, né? Mas eu incluo o VM. Qualquer movimentação é embasado nos números. E pós essa movimentação, eu tenho todo o acompanhamento novamente para ver se deu certo. Para entender como é que foi o desempenho. Vou arriscar o short vôlei lá no paredão, né? Como ele estava performando. Dali uma semana e tá aí como ele performou. E aí eu vou entender se realmente vale a pena eu continuar ou de repente, né, recuar um pouco e voltar atrás ali na minha decisão. Mas essas ferramentas, se eu não tenho, eu vou dar tiro no escuro. Fica cego. Fico cego. O tempo todo olhando os números ali, né? Eu acho que, falando até do novo BI, ali, o novo formato, tá muito claro, muito detalhado ali. A gente quer saber o que determinado colaborador vendeu de calça jeans. Eu consigo ser muito mais pontual. Então, assim, repito, o gerente que não estiver usando isso hoje é o tempo inteiro dando tiro no escuro. A gente precisa ter isso muito na palma da mão, fazer a leitura, fazer a anotação, deixar muito na memória, caderninho na mão, a equipe entender também, né? Então, eu passo ali diariamente, através desses relatórios, sua performance de calça jeans está em tanto, semana passada você me entregou tanto, né? Tem pontos de melhoria. E sem essa ferramenta... Não fica muito mais difícil, não. Eu acho que essa é uma outra dica de ouro, né, cara? É usar as ferramentas a seu favor, usar o BI, né? Como você mesmo falou, o BI é uma ferramenta nova, né? Mas que está extremamente agregador. Com certeza. Eu acho que assim, ele traz as respostas que talvez a gente precisa, né? Para não liderar pelo achismo. Sim, né? Exatamente. Consigo ser mais pontual ali. É isso.
E falando assim de feedback, tá, Fabiano? Feedback e gestão de tempo. A minha percepção até talvez já tenha acontecido contigo no passado, né? Ai, são muitos processos, ai, é muita coisa, ai. Hoje eu vejo que você conseguiu organizar esse tempo, né? Para estar entregando, né, os processos, como por exemplo o feedback hoje é um processo, né? Inclusive é uma ferramenta que foi reestruturada recentemente, o formato, Sim. muito ligado aos 7 passos da venda, aos 7 passos do caixa, Sim. né? E eu acho que é extremamente agregador para quem aplica e para quem recebe, né? Mas a gente percebe algumas dificuldades em alguns momentos em gestão de tempo. Eu acho que esse problema você já não tem mais, né? Você conseguiu organizar esse tempo para que não te falte tempo, para que pelo contrário, para que te sobre tempo. Como que é a gestão desse tempo e como que foi chegar, né? Como foi a caminhada para chegar até essa gestão de tempo? De um cara que já teve dificuldade em gerir esse tempo, em ter essas entregas, né? E hoje é um cara que consegue entregar no tempo com qualidade. Como que foi essa trajetória, essa construção até chegar nesse ponto? A partir do feedback minuto ali, Thiago. Então, assim, quando a gente fala do feedback minuto, a gente tem já estruturada a semana do colaborador. Se você está presente no piso de loja, se você está acompanhando, se você está direcionando, se você está ensinando, a hora que a gente vai montar ali o feedback semanal, é muito tranquilo. Não é um segredo. Não é um segredo. E nem novidade. Ele já caminha porque ele já foi construído. Exatamente. Ele já foi construído durante a semana. Você não constrói ele na segunda, na terça-feira. Não. Então, assim, ele já está muito mentalizado para mim e para o colaborador. Ele não vai chegar ali na hora do feedback da semana, nossa, eu não percebi isso. Porque eu já venho estruturando isso durante a semana toda, né? E aí eu entro na parte até do último treinamento, né? Que foi sobre a delegação ali, e a gente começa a usar as ferramentas que nós temos. Então, passei a identificar o que cada colaborador consegue me agregar ali, né? Desde as lideranças até colaboradores ali, até lideranças intermediárias, né? Então, isso começou a ser delegado, lógico, não é simplesmente delegar, deixar as coisas acontecer e depois ver se deu certo ou não. Então, delega, acompanha, corrige, dá feedback em cima disso, e isso eu consegui ganhar mais tempo, né? Então hoje eu tenho outras 2 lideranças na loja que conseguem me entregar isso com qualidade, né? Eu repasso sempre, tudo que nós fazemos é passado, é repassado. Hoje até no caminho ali eu recebi uma mensagem ali, falei, ok, pode encaminhar, que era o finalzinho da análise SWOT. Então até quando eu vou fazer minhas análises, sentada junto com as lideranças e às vezes até com o vendedor, né? Para a gente fazer essa análise junto e eles conseguirem ter uma alta análise. E com isso eu ganhei tempo, né? De estar mais presente na área, de ver o nosso negócio um pouco mais detalhado, né? Bem mais detalhado na verdade, e com pessoas ali, né? A engrenagem continua rodando e eu consigo tá tendo ideias, eu consigo enxergar o estoque, eu consigo enxergar um checklist, eu consigo ter o detalhe da loja através dessas engrenagens que estão na minha volta ali. Isso é fantástico, assim, cara. Eu acho que essa é mais uma grande dica, né? Mais um grande ponto dessa conversa de hoje, né? Desse episódio de hoje, porque fica muito nítido para quem escuta, para mim principalmente, que você tem os processos muito formatados na sua cabeça, que a construção ela acontece diariamente, né? Você não chega na loja, abre a loja e toca isso de maneira automatizada, né? Você apagar incêndio. Você conhece os processos e você executa entendendo o que aquilo está te entregando de benefício, né? O que aquilo está te entregando de informação. Você busca a informação a partir do processo. Exatamente. Né? Então você constrói o feedback ao longo da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, né? Com o quant e o quali, né? O quantitativo e o qualitativo, e na outra semana você só executa
né, a transposição disso para, né, o seu documento, né? E o que uma das coisas que você falou, né, eu planejo, eu executo, eu revejo, isso é PDCA, né? Então já está automatizado na tua cabeça o PDCA. E em algum momento você falou da análise SWOT, né? Então assim, Sim. veja a quantidade de ferramentas que já são naturais na tua linha de pensamento, né? Na tua linha de liderança, né? Até a análise SWOT, Thiago, a hora que eu olho os números ali na segunda-feira, isso já dá pra gente entender quais foram as fraquezas da loja. A gente muitas vezes já não, começa a não mapear precisa as só, informações. lógico, facilita a gente desenhar, a gente anotar, né? Mas muita coisa, na hora que a gente bate o olho, a gente já começa a montar ali nossas análises, né? Então eu acho que a visão de um líder hoje dentro de loja, ele tem que ter muito claro essas ferramentas ali e não só sentar para fazer. Eu acho que o dia a dia, ele bater o olho ali em números, na estrutura de como está montada a loja, isso ele já tem que olhar. Eu voltei ali, né, os 10 dias que eu fiquei fora, e quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui olhar foram os números, foram os resultados, e daí em diante eu comecei a fuçar, comecei a buscar, e foram através dessas ferramentas. Até porque, né, Fabiano, os números dizem muito, né? Sim, com certeza. A gente precisa se aprofundar nisso, né? A gente precisa tentar entender o macro e o micro dos números, né? Porque eles acabam trazendo as respostas que a gente tanto busca no dia a dia. Né? Exatamente. E ainda agrego nessa questão, isso dos números eu trago muito para mim, mas, por exemplo, a hora que eu vou fazer ali, dar um feedback na equipe, não é simplesmente, né? Poxa, olha, o seu PA tá baixo, você precisa melhorar o PA. Ah, mas como? Né? É um momento que a gente precisa direcionar. E se a gente não estiver presente ali na área de vendas, a gente não direciona. A gente só vai virar e falar, seu PA tá ruim. E o colaborador vai falar, pô, né? Não fixa. Não convence. Nossa, o cara, né? Só me cobra, né? É. Agora, a partir do momento, se você teve todo um acompanhamento semanal ali com a sua equipe, você consegue achar pontos. Olha, aquele seu atendimento, você dá para corrigir, aqui eu faria assim, muda seu jeito de falar, aqui dá para corrigir, dá para melhorar, faltou um sorriso. Eu cheguei num período que assim, a galera, uma expressão, né? Principalmente quando a gente tá ali, bate no bate-meta, a galera dá aquela atenção de eu estar no fundo do atendimento ali, ensaiando uma dancinha para eles lembrarem que precisa sorrir pro cliente. É uma comunicação, né? Corporal, é um jeito de falar ali que, né? Que e eu mesmo dava risada e tal, enfim. Mas assim, é uma forma leve até de eu estar cobrando o sorriso dele, a expressão deles ali pro nosso cliente. Quebra o clima positivamente, né? E ajuda no resultado. Exatamente. Mas as dancinhas tem que parar porque eu ando muito mal. São boas, a equipe gosta. A equipe gosta porque é muito feio. Muito legal. São dicas bem bacanas, assim, Fabiano. Eu acho que você falando traz um ar de naturalidade, né? Talvez é um ar que lá no passado você talvez não tinha essa confiança, essa tranquilidade de trazer isso do jeito que você traz hoje, né? Então, o que eu acho que é muito importante de ficar claro para o pessoal é que liderança é uma construção, né, cara? Não adianta a gente querer dar um passo muito grande, né? A gente sabe que para esse passo acontecer, a gente precisa estar muito solidificado, né? A gente até falou disso em outros episódios. Então, é mais um líder que reforça, né, a necessidade da solidificação do piso, né, para que a sua caminhada seja firme, seja perene e seja duradoura. Não é simplesmente, hoje eu acordei e eu vou liderar. Né? Eu acho que isso é uma construção ali do nosso dia a dia, né? E um ponto também, Fabiano, até, desculpa te interromper, mas que me veio agora à memória, você no passado, há cerca de 7, 8 meses atrás, 9 meses atrás, você foi jogar uma partida de futebol com o pessoal da loja e você teve um rompimento no joelho, no tornozelo, enfim.
E aí ficou 3 meses afastado, né? Sim. Ficou 60 dias na cama. Desesperado. E uma coisa que ficou muito viva foi essa naturalidade dentro de loja, né? Você não estava na loja, mas percebia-se a sua presença dentro da loja, né? E aí talvez seja por isso, né, cara? Seja pelas dancinhas, seja pelos feedbacks, né? Então, pela rotina, né? Porque também já falamos isso em outros treinamentos, né? O líder ele tem que ser repetitivo. Persistente, repetitivo. Você é repetitivo no seu dia a dia? Muito, o tempo todo. E às vezes eu trago isso até para dentro de casa e às vezes eu tenho que dar uma separada. E a questão da repetição nada mais é do que o aperfeiçoamento. Porque se a gente estiver repetindo ali que aquilo é importante, eu trago até o exemplo do cartão, né? Que a gente também não começou bem, foi ali se enroscando, a gente tinha certeza que o jogo ia virar, mas não foi fácil. E diante disso, eu também trouxe uma reflexão para mim, né? Como que conseguiu fluir isso? Mas foi um trabalho ali de formiguinha, de muita persistência, né? E a partir do momento que você passa os números para a equipe, que eles têm um entendimento da importância daquilo, e você comemora os resultados, e você vai trazendo, e você vai puxando a equipe, aquilo fica muito natural, né? Muito Porque natural. você vive o momento, né? Exatamente. Você vive o momento cobrando, você vive o momento curtindo as vitórias, você vive o momento sentindo as derrotas, né? Exatamente. E até acrescento, a partir do momento que eu fico ali 2, 3 dias sem estar falando, sem dar a devida importância para alguma rotina, para algum produto, pode ter certeza que vai cair. Porque eles vão enxergar que aquilo deixou de ser tão importante. Mas se a gente estiver ali fazendo o trabalho, né, de persistência, de incentivar, de motivar, de mostrar, de comemorar, né, de desafiar a equipe, que lá eles adoram ali um desafio, né? Então isso mostra a importância e acaba entrando ali sem eles mesmos perceberem dentro de uma rotina. Acaba sendo muito natural, né? Muito tranquilo. Que é muito do que a gente fala, né? Trabalhar produtividade, né? Gestão do tempo, produzir mais sem ter que trabalhar 1 minuto além da sua jornada. Que tem tudo a ver com a escala de produtividade que nós adotamos aí no mês passado, né? Com certeza. Buscando sempre trazer qualidade de vida e produtividade dentro do nosso ambiente de negócio. Exatamente. E até essa questão do horário reduzido nos mostrou que somos capazes, né? Muitas vezes ali, hora extra estourando ali, né? Acima do percentual, e a gente hoje entende que a gente consegue não gerar, ou gerar nos momentos necessários sem estar desgastando a nossa equipe, né? Que vão ter ali alguns momentos pontuais, né? Períodos de eventos que vai exigir um pouco mais da nossa equipe. Mas em outros momentos mostrou que a gente consegue ali fazer muito mais em menos tempo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né, Fabiano, dos líderes do nosso negócio BRG, é entender sobre produtividade, é entender sobre naturalidade, né, entender sobre isso, porque a gente percebe que dá para fazer mais em menos tempo, Sim. Dá para fazer mais com menos recursos, né? Só que a gente não pode ter as nossas equipes esperando o cliente, né, para ter a atitude de correr atrás, vamos dizer assim, né? A equipe precisa estar viva o tempo todo, porque a loja é viva, né? E sempre tem trabalho a ser feito, né? Sempre tem um trabalho operacional, sempre tem um trabalho de atendimento ao cliente e sempre tem um atendimento que pode ser aperfeiçoado, né? Então, se a gente está treinando isso para fazer um atendimento melhor, como se aquele atendimento fosse o último, a chance de aproveitamento, de taxa de conversão, de ticket médio, de PA, de preço médio,
de cartão de loja é muito maior, né? Porque a gente aproveita mais as oportunidades quando a gente enxerga que aquela pode ser a última. Concordo. A última do dia, a última da carreira, é diferente. Exatamente. Né? E com isso a gente sobe o nível de exigência. E a hora que a gente sobe, a tendência é a equipe estar acompanhando. É a equipe enxergar exatamente isso, não é só mais um cliente. Pode ser que seja o último, que a gente sabe que não é, mas pode ser que seja, tem que ser tratado como o último cliente do dia. Literalmente é encantar, é carregar esse cliente no colo. Então, tendo essa visão, o líder ele passa a exigir mais. E se a gente tiver esse cuidado, se a gente estiver do lado da equipe, se a gente tiver de mão dada com a equipe vai entender isso e eles mesmos vão se exigir. Na loja de Araçatuba, quando a gente traz alguma novidade, para eles é o máximo. Quando a gente traz algum método diferente, eu participei aqui do treinamento, do passe das vendas, da venda, e quando eles estavam ali doidos para saber como era, o que tinha de novo. Então, assim, uma equipe criou uma expectativa do líder trazer um novo para eles, né? E isso faz com que a equipe não se acomode. Então, assim, o líder acaba tendo um grande desafio também de estar renovando, de estar trazendo coisas novas, de estar trazendo informações, porque a equipe pede isso. A equipe vem pedindo isso. E aí, Fabiano, olha que bacana, né? Você está trazendo isso, e isso tem muito a ver com o que a gente hoje olha de estratégia para o negócio, né? Que é trazer conteúdo dentro de técnicas de vendas, conteúdos de técnicas de gestão, conteúdos no sentido comportamental, né? A gente tem o DL hoje semanal, a gente tem o livro, né, os acompanhamentos de liderança, os livros de liderança que a gente tem, os encontros às sextas-feiras. Então, assim, tem bastante conteúdo nesse sentido acontecendo. Os 7 passos da venda que a gente renovou, né, no formato BRG. Então, assim, em algum momento da tua, né, da nossa conversa aqui, você falou de processo seletivo, certo? Eu tenho muita atenção ao meu processo seletivo. Agora você está falando de conteúdo, então eu absorvo o conteúdo e trago o conteúdo para a minha equipe. Por quê? Porque conteúdo desenvolve. Então, olha que legal, né? Tudo muito amarrado. Tudo né? é engrenagem. Tudo, a engrenagem é a engrenagem que você falou, né? E quando a gente olha, de fato é uma engrenagem, né? Eu até falei isso recentemente. Uma das coisas mais legais assim, é você pegar o processo desde a abertura até o fechamento, começar a olhar toda essa engrenagem, tudo que acontece, né, dentro daquele contexto. Parece simples, né? Mas é uma engrenagem que quando ela está bem fechadinha, ela fica simples, né? Ela flui. Parece simples, mas não é. Mas quando você chega e enxerga nesse formato, se torna simples. Sim, fica muito leve, né? As coisas muito natural, né? vão acontecendo e a gente acaba não sentindo tanto. Né? E eu ouço muito ali, até voltando nesse assunto, né? Que realmente é uma realidade, né? As pessoas falando muito, a geração de hoje, a geração... Realmente é uma geração muito imediatista. Eu falo para minha equipe que é uma equipe muito jovem ali, só que eles têm muita vontade de aprender. Eles necessitam disso. Eles necessitam de desafios, eles necessitam de informação nova. Né? Quando a gente passa hoje alguma demanda ali para a equipe, né, algo diferente, a gente muitas vezes, alguns líderes esperam a equipe dar aquela travada, tipo, pô, mas isso aí não é minha função. E hoje, essa galera, ela vem com uma vontade muito grande de se sentir importante, se sentir o dono do negócio, sentir em algum momento o gerente do negócio, o dono, a visão do dono, né, que você fala muito aí pra gente. E a gente costuma compartilhar muito isso com a equipe de Araçatuba hoje, justamente para eles se sentirem cada vez mais importantes. E eles são realmente importantes e a gente precisa dar essa importância para eles. E eles não se sentirem só, mais um dia que eu vim para a loja vender. Não pode ser um ponto, uma vírgula, algo, né, numérico, né? Tem que ser alguma coisa que faça sentido, né? Exatamente. As pessoas hoje querem sentido, né? Exatamente. Acho que até nós mesmos, né? Com certeza. Até, não é só essa geração, acho que é um mercado
No geral, até Acho que as fora pessoas do trabalho. acho que as pessoas no geral, a gente fala muito hoje em tempo de qualidade, né? Exatamente. Então, você não percebe mais as pessoas, né, vivendo de maneira superficial, né? A gente já percebe um movimento das pessoas valorizando cada vez mais o conteúdo e as relações, né? Então, eu acho que liderança, Fabiano, sempre foi difícil, né? Acho que assim, não é todo mundo que é líder, né? Não é todo mundo que, quero ser líder. Nunca foi, independente da geração, né? E eu acho que você tocou num ponto importante, cara, porque na minha concepção, assim, dentro dessa linha, o problema nunca é a geração. Concordo. O problema sempre vai ser o líder, cara. Eu acho que o cara que quer ser líder, o cara que é líder, o cara que tem isso, tem esse cargo, ele precisa entender o seguinte: o meu nível de responsabilidade vai ser sempre maior, né? Eu acho que é inerente à tua posição, né? E a partir disso, é o líder que tem que entender qual o movimento que precisa ser feito para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua performance, para melhorar a sua rotina, né? E para melhorar a sua liderança, né? Para que as pessoas caminhem junto, para que as pessoas façam junto. E, cara, a gente tem percebido muito isso, né? Você tem uma equipe formada há muito tempo, né? Que caminha junto com você, que é dessa geração. Sim. Né? Assim, não tenho nada a reclamar, ao contrário, só agradecer. Né? Então, assim, é mérito do líder, né, cara? A gente sabe que isso não aconteceria talvez se você não estivesse lá, né? Mesmo porque assim, né, Thiago, a partir do momento que essa é uma visão que eu sempre tive, a partir do momento que o líder, ele tá ali jogando alguma crítica, nossa, minha equipe não funciona, minha equipe não está preparada. Não, o líder não preparou. O líder não está fazendo a equipe funcionar. É isso. É total responsabilidade do líder. E a algum ponto ele está errando. Não estou dizendo que o trabalho está todo errado ali, mas é um momento de reflexão do líder olhar e falar, não, peraí, se tem alguma engrenagem que não está funcionando, eu estou errando. Ele precisa chamar essa responsabilidade, porque a nossa equipe é o espelho, né, da liderança, totalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Outra dica de ouro, assim, cara, eu acho que é isso. A equipe é o espelho da liderança, né? Isso não pode ser um fardo, né, Fabiano? Não. A gente tem que tentar fazer isso de maneira natural, então é importante entender o que é ser liderança, o que é ser liderança BRG, né? Para trazer essa naturalidade para o dia a dia do negócio e para as suas tomadas de decisão, né? Para que de fato seja natural, né? Para que não seja uma coisa forçada ou de fachada, que é tudo que a gente não acredita. Exato. Cara, muito legal, papo muito bacana. Eu ia entrar até para te dizer aqui, né, se você falou de cartão, então eu acho que você já trouxe um pouco, era o próximo ponto aqui. Cara, falando de cartão, né, cartão private label, cartão de loja, cartão Polware, eu acho que hoje você é uma das grandes referências dentro, né, do nosso negócio. Obrigado. Eu queria que você trouxesse um pouco, Fabiano, de como que você enxerga a relevância, a importância do cartão para dentro do faturamento, para dentro do resultado, né? E você é um cara que já teve experiência numa loja de departamento, né? numa SA, numa empresa de capital aberto, né? Numa empresa que responde para o mercado, né? Sobre os seus números e que hoje não vende só confecção, não vende só bens duráveis, né? Vende também produtos financeiros. Sim. Então, é um braço bancário. Sim, né? Como é que é isso, cara? Assim, como é que você enxerga isso? Porque quando você fala de bancário, tem as proteções do cartão, tem as vendas com juros, tem os empréstimos pessoais, que a gente sabe que são as metas dentro das instituições financeiras. Sim. Né? Dentro da Polware a gente não tem isso, né? A gente tem única e exclusivamente fazer o cartão e ofertar o cartão. Então eu costumo dizer o seguinte, é um crédito muito barato, né? As taxas são muito pequenas. Muito abaixo do mercado. Numa época de dinheiro caro, né? O dinheiro está caro. Né? A gente sabe que hoje a inflação bate índices grandes, né? Que acaba impedindo muita gente de tomar dinheiro. Né? E a gente tem esse dinheiro Polware
circulando aí com taxas bem Oferecendo pequenas, né? Bem tranquilas, vamos dizer assim, né? Até comparado com as taxas do mercado. Sim. Cara, como é que você enxerga isso, né? O cartão Paulo Aero hoje, né? Como que você chegou a ser essa referência hoje? Qual foi o caminho que você percorreu? E como é o cartão dentro de uma financeira, vamos dizer assim, e o cartão na Paulo Aero? E qual dica que você dá para o pessoal que nos escuta para conseguir ter o mesmo sucesso que você tem dentro dos cartões? Assim, me brilhou os olhos numa conversa que nós estávamos almoçando ali com o Bruno, né? E a gente veio aqui para fazer exatamente o treinamento do cartão, e isso eu já vi uma grande oportunidade, né? Então eu falei, putz, por aqui eu consigo vender mais, por aqui eu consigo segurar indicadores, por aqui eu consigo fidelizar meus clientes. Então, assim, desde o início eu enxerguei isso como uma baita oportunidade, né? E fazendo ali a comparação, né, que quando a gente fala de produtos financeiros, isso aqui a gente tira de letra, é muito mais fácil, é muito mais simples, né? Mesmo porque, só reforçando aí o que você falou, nossas taxas muito abaixo do mercado, a gente oferece dinheiro, a gente dá poder de compra para o nosso cliente, e realmente existem muitos clientes que hoje ele depende do cartão Paulo Air para fazer suas compras. Eu já presencio todo momento esses clientes dentro da loja, que às vezes acontece alguma coisa, ele esqueceu de pagar uma conta, enfim. Enquanto a gente não dá a resolução ali do problema para ele não compra, porque ele depende hoje daquele cartão. Do cartão Paulo Air. Daquele crédito. Exatamente. E aí, só voltando no assunto que você disse, da questão do produto financeiro, que realmente é muito mais difícil, né? A hora que a gente coloca ali a venda com juros, né? Fica mais difícil. Apesar de que, né, a gente tem que entender que tudo que a gente vai financiar o carro, tem juros. Tem PVA, é uma taxa. E o nosso cartão é uma taxa de R$ 5,99 ou R$ 7,99. E hoje, assim, se falar para qualquer cliente, não assusta. Isso, muitas das vezes, a gente criou dentro da gente, né? A questão da trava ali na hora de falar da taxa. Às vezes o vendedor tem medo, né? Exatamente. Tem medo, mas é natural, né? É natural. Faz parte do contexto, né? A taxa, né? Hoje, no mundo de hoje, tudo tem a taxa, tudo tem juros. Só que criou-se ali um período, eu digo ali da minha loja, esse bloqueio na taxa, né? Então enroscava ali, não dava aquela qualidade na fala para o cliente na hora de falar da taxa. E a hora que começou a ver que a taxa, ela é vantajosa porque ela está abaixo da média, isso começou a fluir. Então, assim, hoje o recado que eu dou aí para todos os gestores, para todas as equipes, é que o cartão, assim, é fundamental. O cartão hoje na loja de Araçatuba, ele me ajuda muito, muito para bater meta, falando diretamente, para me segurar indicador, para me fidelizar cliente, e até quando eu não bato meta. O meu pensamento e a minha fala para a equipe é: imagine se a gente não tivesse o cartão. Com certeza. Como que seria o nosso cenário esse mês? Com certeza. Né? Então, assim, é uma ferramenta que segura muito, muito o nosso negócio. Mas percebe assim, né, para o pessoal que está ouvindo, cara, eu acho que o primeiro ponto é acreditar. Exatamente. Né? Eu acho que quando a gente acredita numa ferramenta, quando a gente entende o porquê daquela ferramenta, é muito mais fácil de você vender. Né? Então, dificilmente você vende algo em escala, né, em volume significativo que você não acredite. Talvez você seja um bom vendedor, você vai vender aquilo, porque vão te dar aquele desafio. E se a liderança, desculpe interromper, mas se a liderança não acredita, imagine a equipe. Não vai ter escala, não vai ter retorno. Né? Então, o que eu percebo na tua resposta é o seguinte: foi um trabalho de construção repetitivo para criar naturalidade na oferta, né? Então, comprar a ideia de que é benéfico, porque de fato né? Porque a gente está entregando um crédito que vai me retornar diversas vezes, né? Vai ser um trabalho de fidelização,
ainda mais forte, tanto de cliente quanto de marca, né? E isso vai me gerar retorno não só esse mês, mas com certeza em outros meses, que é a famosa recorrência, né? Que é o cliente que compra uma vez e retorna dali a 2, 3 meses, né? E continua retornando e consumindo dentro das nossas lojas, dentro do nosso negócio, né? Eu acho que essa receita recorrente é um dos grandes indicadores financeiros que qualquer empresa olha. Não, com certeza, tá sendo assim fundamental. Eu usei o exemplo de Araçatuba, mas eu tenho certeza que outras lojas que estão encaixando aí, né, que estão entendendo a importância do cartão, então conseguindo replicar isso para a equipe, porque não é simplesmente você cobrar os números, né, cobrar o resultado do cartão. Olha, a gente precisa entregar 110 cartões. Mas a hora que você mostra em números ali para a equipe, você compartilha isso, a importância, o que gerou, o percentual de cliente retornando para comprar com cartão Polo Air, e a equipe passa a entender Faz isso. Faz muito sentido. Isso flui sem cobrança. A pergunta é por que não fazer, né? Exatamente. Não estou sendo produtivo, né? Vai muito contra a produtividade que a gente falou anteriormente, né? Exatamente. Porque se o meu ticket médio é maior no cartão, se eu estou entregando crédito para o cara daqui a 2, 3, 4 meses retornar e comprar na loja. Eu ainda acrescento, é o cliente que vai estar em dezembro lá, Thiago. A gente constrói o dezembro desde o janeiro, a gente já está construindo. Eu falo dezembro porque a gente cria essa expectativa, né, para o pais e para o dezembro. Mas esse primeiro cliente que pisou na nossa loja no dia 2 de janeiro, a gente já está ali construindo com ele para os pais, para o dezembro e de repente... É a famosa recorrência. É isso. Exatamente. Cara, muito legal o nosso bate-papo, Fabiano. Acho que foi extremamente enriquecedor aqui para quem escuta, né? Muita naturalidade na sua fala, na forma como você traz. Acho que a gente começa a caminhar aqui para um fechamento, né? E aí eu queria que você trouxesse, assim, qual que é a sua visão de futuro, né? O que você enxerga hoje dentro da sua liderança que você pretende atuar, desenvolver, né? Como que você enxerga o potencial do negócio, como que você enxerga daquele cara que entrou, né, lá há 3, 4 anos atrás, né, de como o negócio estava formatado, né? A gente é um negócio que você é parte dessa construção, esse negócio foi construído a partir do seu DNA, a partir da sua entrega, a partir das metas que você, né, atingiu, que proporcionou, né, a escala, que proporcionou outros negócios, enfim, você impactou positivamente não só na vida da tua equipe, que é uma equipe que joga muito do teu lado, né, que valoriza muito a tua presença, mas também com seus pares, com seus colegas, é um cara que é muito respeitado, né? Como que é pra gente fazer um fechamento aqui? Como é que é olhar essa história, né, dessa trajetória, desses 3, 4 anos? Como é que você enxerga o BRG, né? E qual dica final que você dá, falando de liderança aí para o pessoal que nos escuta, para que eles consigam, né, se tornar líderes melhores, pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, profissionais melhores, enfim. Eu acho que a liderança está em tudo, né? Está no pessoal, está no profissional, né? Está no emocional, está no espiritual, né? Ela vive, né, o nosso DNA, né? E aí, como é que você consegue trazer aí, o que você pode trazer pro pessoal aí que escuta pra gente fazer esse fechamento aí? Primeiro, Thiago, que assim, eu amo o que eu faço, né? De verdade, eu amo estar aqui dentro. São 3 anos e meio aí, tô partindo para 4 anos e assim, parece que tá sendo todos os dias o meu primeiro dia. De olhar e falar, nossa, vou descer pra loja, eu vou pra loja. Às vezes eu estranho estar de folga, que aí eu fico fuçando o celular ali e tal, e agora eu tô tentando dar uma segurada, mas eu vivo a empresa, eu vivo o Polo Air, e uma das questões, assim, até da minha evolução nesse período, que eu precisei acompanhar a empresa, isso é nítido, né? A empresa vem evoluindo muito, desde ferramentas, benefícios, né? O olhar que tem na gestão de pessoas, né? Isso é nítido, a gente cresceu muito nesse período.
né? E eu entendi e falei, cara, eu preciso acompanhar. Né? E muitas vezes eu falo até para minha equipe, eu não sou dos caras talvez o mais inteligente, mas eu sou muito esforçado e dedicado, né? Então o que vocês podem esperar de mim é que eu vou continuar acompanhando essa trajetória da empresa, né? Eu sou extremamente dedicado e estou disposto a ir para cima de qualquer desafio com vocês, porque eu sei que cada dia é um desafio, cada ferramenta, inclusive as ferramentas que a gente implementa dentro da empresa, é um desafio. E eu sou muito esforçado e sou disposto a estar aqui dentro através do meu esforço, né? Falei, às vezes, tinha até uma frase lá em cima no meu WhatsApp, que aí eu troquei ali, mexi no meu celular e saiu, mas você pode até não ser o melhor, mas raça é sua obrigação. Então, assim, eu não me considero o melhor gerente, mas eu tenho muita vontade. Então, para essa galera aí que está começando agora, gente, coloca a vontade, se automotive, vivencie realmente isso daqui. Coloque como oportunidade, porque muitas vezes eu acordo, olho a minha volta e falo, cara, olha o que eu estou vivendo, que top. Né? Eu chego dentro da loja, eu olho e falo, cara, eu sou gerente da Polo Air, né? Então eu vivo isso com toda a minha força, porque eu tenho medo disso acabar. Então todos os dias eu morro de medo disso acabar. Até me emociono. Eu tenho muito medo disso acabar, então eu valorizo todos os dias estar aqui. Valorizo todos os dias, a cada minuto do lado da minha equipe, cada aprendizado com o gerente, com o RH, com você, com Vanessa. E tô arrepiado de falar. E assim, é valorizar onde eu tô. Porque eu olho e falo, será que eu vou ter outra oportunidade dessa de novo? Então eu preciso me entregar de corpo e alma aqui. Isso é fantástico, não é à toa que você está aqui, né? Eu acho que você é um cara que foi escolhido a dedo para estar aqui. E as coisas acontecem tudo na hora certa, no momento certo. Né? A gente estava programado para um período, não conseguimos, mas tenho certeza que, cara, esse momento de agora ele foi muito mais rico e é aquilo que eu te falei no telefone aquele dia, né? Não tem mais nada que te para. Né? Eu acho que assim, qualquer desafio que colocarem na sua mão, seja onde for, não existe mais limite de superação para o seu nível de liderança e para a sua força de vontade que você deixou muito, muito claro aqui agora. Né? E além da força de vontade, é o desejo de fazer bem feito, né? de ser ali uma das referências. Eu acho que isso você sempre deixou muito claro, né? Desde que você entrou. Desde que você entrou, às vezes patinou, não sabia talvez o como fazer, o como conduzir. Essa naturalidade que você traz hoje, ela talvez não tinha no passado, né? Mas tinha muita vontade de ser a referência, de fazer bem feito, né? Eu acho que isso você sempre entendeu muito sobre a responsabilidade de ser o gerente. E talvez seja por isso que você valoriza muito essa posição que você está, porque de fato é uma baita posição, né, cara? Assim, não é fácil construir um negócio, não é fácil construir a Polo Air. Você imagina o trabalho que o cara que construiu isso aqui teve, né, para fazer essa marca acontecer, para fazer essa marca ser o que é hoje, né? Então, olha o tanto de pessoas, diretamente e indiretamente, que vivem pela Polo Air, para a Polo Air e da Polo Air, né? Então, eu acho que isso é muito bonito de olhar e muito bonito de reconhecer. Talvez seja um dos valores que a sociedade hoje não tenha mais, né? E talvez seja um dos grandes valores de que vale a pena a gente viver, né? De viver, de ser líder, de um pouco do que a gente conversou antes, né? De aproveitar de fato o tempo, né? Porque é isso que a gente leva, né? Eu acho que o líder, o que um líder leva? O líder leva as recordações das equipes, o reconhecimento das equipes, né? Não tem nada mais satisfatório do que receber uma ligação de alguém que trabalhou contigo, né? Uma mensagem no Instagram, pô,
no período Me lembro que eu daquela machuquei, época que a minha gente equipe- teve junto, né, cara? no- Então, eu sou prova disso, período que eu machuquei, minha equipe indo lá preparar uma surpresa no café que da foi manhã à tua pra mim, eu casa, foi te afastado. visitar, né? E aquilo, você estava ali, mesmo você não estando ali, você estava ali, né? E eu acho que esse é o auge da liderança, né, cara? Acho que esse é o auge da liderança, é você se fazer presente mesmo não estando presente. Eu acho que esse é o ápice de um líder, né? E uma coisa assim, Thiago, que eu sempre falei pra você, e isso tô falando agora aqui, minha equipe é prova disso, né? Que eu falo sempre pra eles. Não é só o dinheiro. Sem Lógico, a gente depende ali do emprego, Sem né? dúvida. Temos nossas responsabilidades, mas não é só o dinheiro. É o amor, é o prazer, é a força de vontade, não é só o dinheiro. E a hora que a gente põe esse amor, esse carinho, as coisas fluem de uma Legal. forma muito gostosa, muito bacana. E a gente Muito sempre legal. vai querendo mais, né? Que eu também tenho muito esse pensamento, pô, legal, chegou num nível bacana. Né? Então eu tinha um desafio de chegar nesse nível. Só que agora o desafio é manter, não descer nada e continuar Subir de crescendo. nível. E continuar crescendo. Porque às vezes, não digo que é fácil, né? Subir ali, mas eu acho que o mais complicado é a gente estar se mantendo. Muito bom. Cara, para nós é um privilégio ter você no nosso negócio. Obrigado. Ter você como gestor de uma loja que para nós, cara, é a nossa primeira loja, né? Onde tudo nasceu, onde tudo começou. Uma loja que começou ali com 200 metros quadrados, hoje tem 360 metros quadrados. É uma loja que, uma cidade de 200 mil habitantes com uma performance de uma cidade de 500 mil habitantes, né? Então, assim, eu costumo dizer que a Araçatuba é uma potência, né, cara? De fato é, e se tornou uma potência na tua mão, né? Então, Obrigado. pela tua liderança, né, pela tua vontade, pela tua dedicação, por tudo isso que você trouxe. Então, o sentimento não é só seu, é nosso também. Obrigado. Beleza? Beleza. É isso, pessoal. Fabiano, obrigado. Acho que Mas foi eu que agradeço. demais aí, foi muito bacana, cara. Quem tiver a oportunidade de nos escutar, com certeza vai gostar muito, né? Vai se encher de emoção, de alegria, de conhecimento, que é esse nosso grande objetivo, né? Facilitar a jornada dos nossos líderes, que a gente sabe que é uma jornada. E muito obrigado aí pela participação. Imagina, eu agradeço. Lembrei da frase agora. Você pode até não ter talento, mas raça é obrigação. Eu trago muito isso comigo. Hein? Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Amei. Vou ler. A gente vai conversar sobre o livro. Muito Valeu. obrigado.